Olá, eu sou Renata, dentista da Estratégia de Saúde da Família de Dux, no município de Tanguá, e vim falar um pouquinho da importância do pré-natal odontológico, que são os cuidados que a gestante deve ter com a higiene bucal, os cuidados bucais que ela deve ter tanto com ela quanto com o bebê após o nascimento. Muitas gestantes ficam com medo de procurar o dentista, com medo de procurar tratamento dentário, por conta de vários mitos, né, que são muito comuns da gente ouvir. De que grávida não pode tomar anestesia, de que grávida não pode fazer tratamento dentário, de que os dentes ficam frágeis durante a gestação. Tudo isso é inverdade. Pelo contrário, a gestante tem sim que procurar tratamento dentário. Inclusive, se a mulher está se planejando para engravidar, é importante que ela antes procure o dentista para ver se está tudo ok. Porque existem vários problemas gengivais, dentários que prejudicam o bebê, prejudicam a saúde do bebê, que causam parto prematuro. Então, a gestante tem sim que procurar o dentista para o dentista verificar se está tudo ok. Então, nesse pré-natal odontológico, né, o dentista vai orientar a gestante tanto com relação ao autocuidado. O que seria o autocuidado? Seria orientar o como ela deve cuidar da higiene dela com relação à escovação, ao uso do fio dental e receber as orientações com relação à saúde bucal do bebê. Como que ela deve higienizar, deve iniciar a higiene da boquinha do bebê, com relação à alimentação, o que deve ser evitado. Então, tudo isso o dentista vai orientar. Com relação ao tratamento dentário, ele deve ser prioritário no segundo trimestre da gestação, que é entre o terceiro e o sexto mês. É o melhor período para a gente estar tratando a gestante. Sendo que em casos de urgência, quando a gestante estiver com dor, em qualquer caso em que estiver causando incômodo para aquela paciente, para aquela gestante, o dentista pode atuar sem medo de causar qualquer problema para aquele bebê. Porque a dor que a gestante está sentindo é muito pior do que o dentista vai realizar no consultório. Então, a gestante tem sim que passar por esse atendimento, por esse tratamento. Existem infecções periodontais que elas acontecem na gengiva que levam a complicações como o parto prematuro. Então, o dentista tem que estar acompanhando, tem que estar orientando com relação à higiene dessa gestante, mostrando a importância da escovação 3 vezes ao dia, quando acordar, depois do almoço, antes de dormir, do uso do fio dental para evitar essas infecções na gengiva. É muito importante esse cuidado, esse cuidado de prevenção, né? Tanto nesse período gestacional como durante a vida. Falando um pouquinho agora sobre os cuidados com o bebê, do aleitamento materno, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o bebê até os 6 meses de idade tenha exclusividade de aleitamento materno, ou seja, nesse período, só o leite materno deve ser introduzido no bebê. A partir dos 6 meses de idade, começa a alimentação complementar, começa a introduzir alimentos sólidos, que é muito importante para o desenvolvimento muscular da boquinha do bebê, da face do bebê. E esse aleitamento, ele deve associada à alimentação sólida, deve perdurar até os 2 anos de idade. É muito comum no período de erupção dos dentinhos do bebê, né, onde os dentinhos estão nascendo, o bebê apresentar alguns sinais e sintomas, como diarreia, febre, irritação, um sono muito agitado e salivação aumentada. Então é comum o bebê colocar a mãozinha na boca e ficar mordendo, porque aquele ato de morder a mãozinha alivia aquela região ali, aquela gengiva que está irritada. Então é muito comum. Então a gente orienta a mãe tem os mordedores que tem um líquidozinho dentro, a gente orienta a mãe a colocar na geladeira aquele mordedor que tem um líquidozinho, porque o líquidozinho fica gelado, então o bebê consegue morder aquele mordedorzinho e aliviar, anestesiar aquela gengiva. Com relação à introdução alimentar do bebê, que ocorre por volta dos 6 meses de idade, a gente deve dar prioridade a oferecer ao bebê
alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, evitar dar biscoito, enlatados. O contato daquele bebê com açúcar deve ser a partir do segundo ano de vida e com moderação. Tudo isso para evitar cárie, para levar uma saúde bucal para aquele bebê e saúde geral também. Tem algumas atitudes da mãe com relação ao bebê que devem ser evitadas, como beijar na boca e assoprar a papinha. Por quê? Por que eu não posso beijar na boca do meu filho? Por que eu não posso assoprar a papinha que eu vou dar para o meu filho? Porque a mãe ela possui bactérias que, se levadas para o bebê enquanto ele é muito novinho, pode desenvolver a cárie ali. Então, o bebê, quando ele nasce sem bactérias. Ele vai adquirindo as bactérias no decorrer da vida. Então, a mãe deve evitar esses atos com a criança justamente para retardar esse contato da bactéria com a boca daquele bebê. Então, isso tudo retarda, além da alimentação, essas atitudes retardam com que a criança desenvolva a cárie ou problemas bucais. Falando um pouquinho agora sobre a higiene bucal do bebê, enquanto o bebê não tem dente, não tem necessidade de realizar a higienização da boquinha dele, porque o leite materno ele produz substâncias que vão estar protegendo. Então, como ele só mama o leitinho vai estar formando aquela barreira, aquela proteção. Agora, a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, a mãe tem que comprar uma escovinha apropriada para a idade daquele bebê, uma pasta fluoretada com baixo teor de flúor, que também é apropriada para o bebê. É só chegar na farmácia e pedir uma pasta de dente para bebê, que eles vão estar orientando a mãe. E a utilização de fio dental para evitar cárie ali entre um dentinho e outro, principalmente aquele bebê que tem um dentinho bem juntinho do outro. Nesse slide, a gente tem um cronograma mostrando com que idade nasce o dentinho. Então, entre 6 e 9 meses vão nascer os dentinhos da frente e de baixo. Entre 9 e 10 meses vão nascer os dentinhos de cima, da frente. Entre 10 e 11 meses vão nascer os dentinhos ao lado, os laterais de cima. De 11 a 12 meses, os laterais de baixo. De 12 a 14 meses, os caninos. E entre 14 e 30 meses, os molares. Então, isso é uma média. Tem criança que vai nascer primeiro o molarzinho para depois nascer os caninos. Isso acontece muito. Isso aconteceu comigo, com a minha bebê. Primeiro nasceram os molarizinhos e depois que vieram a erupcionar os caninos. Então, isso aqui é uma média. Então, a mãe não precisa ficar preocupada se de repente tiver uma alteração aí na cronologia da erupção. Não se preocupe. Qualquer dúvida, procurar o dentista para o dentista estar orientando. É muito importante a gente citar também alguns hábitos que não são legais, que não são nutritivos para aquele bebê. Um deles é o uso de chupeta. Então, a chupeta, além de levar ao desmame precoce, porque o bebê ele fica confuso com relação ao bico, ela leva também à maloclusão. Então, a gente conseguindo evitar oferecer a chupeta para aquele bebê é o ideal. Outro hábito que também não é legal é o dedo. Até o 6º mês, o bebê vai ter o reflexo de levar o dedo à boca. Isso é normal. Então, se até os 6 meses de idade a criança levar o dedinho à boca, é um reflexo. Aí, após esse período, ele só vai levar o dedinho à boca na erupção do dentinho para morder. Somente para morder. Agora, se ele criar esse hábito de chupar dedo, a gente tem que tentar tirar esse hábito até o 3º ano de vida, para não ter problema com relação à oclusão errada, à mordida errada daquele bebê. Então, nesse slide, a gente consegue mostrar bem como que fica os dentinhos do bebê que chupa dedo e que chupa chupeta por um período muito longo, né? Então, vamos evitar a chupeta e o dedo, enquanto for reflexo, enquanto for
para aliviar aquele incômodo da erupção do dentinho, enquanto funcionar como componente emocional, ok. Agora, a partir do 3º ano de vida, ele tem que ser retirado. Esse hábito tem que ser retirado, porque senão vai causar problema na mordida do bebê. Eu espero que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas básicas que a gestante tem, tanto com relação aos cuidados com ela, como com relação aos cuidados com o bebê. Eu incluí nessa apresentação alguns tópicos básicos que a gente ouve muito e que eu escuto com relação a dúvidas no consultório. Então, por isso que eu coloquei esses tópicos aqui nessa apresentação. E qualquer dúvida, os comunitários de Duques, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar lá na unidade, que eu vou estar fazendo de tudo para esclarecer, fazendo de tudo para orientar, para que a gente tenha uma saúde tanto para a gestante quanto para o bebê. Então, é muito melhor a gente prevenir, a gente ter hábitos saudáveis para prevenir a doença do que ter que depois tratar a doença. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês por terem ouvido, né, por terem acompanhado essa aulinha que eu fiz rapidinho, com todo carinho, para vocês, bebês, mamães, e que vocês consigam colocar em prática toda essa orientação que eu passei. Tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês, para o bebê. Que Deus abençoe para que vocês tenham uma boa hora.